Amém. Amém? Vamos ler. Eu quero dar continuidade. Quantos viram a palavra da pastora Daniele, sábado passado? Sobre a contagem do Homer. Então, eu não vou retomar, né? Mas quero prosseguir dentro deste assunto. Então, Salmos de número 90, versículo 12, diz assim: ensina-nos, o que diz aí? A contar o quê? Nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Eu vou repetir. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Vamos orar? Tudo que fazemos tem que ser com o Senhor. Glória a Deus por isso, né? Dependência total é a melhor coisa que pode acontecer conosco. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós queremos te pedir agora, Senhor, que o Senhor nos instrua. Eu quero ser instruída e eu sei que meus irmãos não estão aqui só para passar um tempo porque eles não sabiam o que fazer nessa hora. Eles estão aqui com um objetivo e nós queremos ser intencionais contigo agora, Senhor. Nós queremos te pedir que o Senhor nos instrua por meio do teu Espírito Santo, de tal maneira que assim, instruídos pelo Senhor, nós possamos prosseguir na caminhada até aquele dia. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém. Amém? Você pode sentar. Queridos, quantos de vocês sabem que o Apocalipse está comendo pelas beiradas? Né? Vamos ficar espertos, tá? Vamos ficar espertos porque o tempo de folga, de recreio acabou. O tempo do recreio acabou. Agora é tempo de gente que tem, querido, é tempo de gente que tem foco, né? Pessoa que é intencional com Deus, tem intenção com Deus, é focado e sabe para onde está indo. Então, nós não estamos tremendo, porque o Senhor diz que aquele que está preparado não precisa tremer, ele tem que se alegrar, né? Alegrai-vos quando vedes estas coisas, porque a vossa redenção se aproxima. E hoje eu quero continuar, porque nós estamos no dia 21 da contagem do Homer, e a pastora Dani falou sobre o Homer é uma medida, né? É uma medida e cada noite eles contavam o Homer. Mas você é judaizante? Não, nós não somos judaizantes, mas nós cremos que os tempos apontados pelo nosso Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles nos situam dentro do contexto maior do plano de redenção. Então, se nós queremos entender, por exemplo, tem pessoas que se interessam bastante por escatologia, que é sobre o futuro, mas não se preocupam em entender em que este tempo apontado por Deus pode nos ser útil. Entendeu? Então, quando vem o anticristo? Quando vai ser fim do mundo? Jesus vai vir julgar aqueles que destroem a terra, estão destruindo a terra. Certo? Porém, há um povo que está se equipando, que está se preparando. E esse povo tem algumas características. É um povo que não brinca em serviço. Amém? É um povo que sabe que os tempos estão maduros. Sim, os tempos estão maduros. Mas nós, com destino, que o Pai nos deu destino. Com propósito, porque a nossa vida tem um propósito, estamos aqui na Terra por um propósito. Porque se o Senhor já tivesse concluído o que Ele quer fazer com você e comigo, Ele já teria nos levado. Então, estamos aqui com um propósito. Além disso, porque Ele distribui os dons entre todos, tem uma tarefa para cada um de nós. Já falei sobre isso aqui quando eu falei sobre investimentos. Aliás, sugiro a você, se você não viu a sequência, as 4 palavras desde a Páscoa, vai lá e veja a sequência. Por quê? Porque estamos trabalhando com vocês no sentido de estarmos juntos, eu e você, e os pastores, todos nós juntos, preparados para o que der e vier aí pela frente. Não interessa o que vem, nós temos que estar prontos sempre. Essa é a questão, sempre prontos. Amém? Então, desde lá, prepare-se em diante.
eu nem sei que sábado foi, são 4 palavras, daí entra a pastora Daniele falando sobre a contagem do Homer, usando especificamente esse versículo. Tá? Que nós possamos alcançar coração sábio. Coração sábio é aquele que teme a Deus. O sábio não é aquele que sabe muito, é aquele que tem temor do Senhor. O que é temor do Senhor? É reverência ao Senhor. É um amor reverente, é sabendo que Ele é santo, Ele é a majestade infinita, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor da glória. Ele veio a primeira vez como um cordeirinho, mas agora Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o vencedor, Ele é o grande erguidor, aquele que era, que é e que há de vir. E nós precisamos estar prontos para encontrar com Ele. Então, quero propor a você uma reflexão que eu acredito que é o Espírito Santo que está fazendo para nós. Por que nos reunimos aqui? Por que nos reunimos? Por que a gente vem para esse lugar? Por que nós estamos reunidos aqui? Encontrar o Senhor? Sim. Mas, assim, às vezes, é como no trânsito, as pessoas ligam ao automático, vão sempre pelo mesmo caminho, nem refletem mais por que estão fazendo certas coisas. Então, vamos desligar o automático e vamos ser intencionais. Eu venho a este lugar porque o Senhor Jesus Cristo que disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em torno do seu nome, Ele estaria ali no meio deles. Portanto, devo encontrar lá uns 2 ou 3 que estão reunidos por causa dele. Então, se tem 2 ou 3 reunidos em torno do nome dele, significa que ele vai estar lá. Então, eu intencionalmente vou a este lugar porque eu quero encontrar com aquele que está lá. Entendeu como é que funciona? Então, assim, hoje eu vou falar só de coisas que vocês já sabem. Mas, assim, é para deixar bem claro para nós, sabe? A transparência, a clareza, o entendimento. Já falei em outras ocasiões, o entendimento. Quem não entende é cativo. Isaías diz isso. Nem me lembro mais qual é o versículo. Mas Isaías diz: o meu povo é levado cativo porque lhe falta entendimento. E Oséias diz: o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, é preciso conhecimento e entendimento. Só que quem dá entendimento é o Espírito Santo de Deus para aqueles que têm temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, é um amor reverente. Por que eu vou lá naquele lugar? Por que eu fico tão feliz quando eu venho aqui? Porque aqui tem, no mínimo, 3 que vieram aqui só por causa de Jesus. Você está aqui? Posso te ver? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, não vou falar de grandes teologias. Vou falar de coisas bem simples hoje. Estamos contando nossos dias para alcançar coração sábio. Amém? Não, Jesus disse isso. Agora, em Hebreus 10, eu quero ler o versículo 25. Por que nós nos reunimos? Veja lá, olha o que diz o versículo 25. Depois nós vamos ler outros versículos, mas agora eu quero só esse aí. Não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Vê uma outra tradução para nós aí. Vê uma outra. Eu sei que ela tem outra aí, ó. Não descuidemos. Não, essa aí não congrega a igreja, daí confunde com tudo. Né? Não deixe de congregar. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Então, admoestando-nos uns aos outros. Então, eu estou aqui também porque o louvor me mexe comigo. Amém? Sim ou não? Me alimenta. O louvor é para o Senhor, é para Ele. Se eu gostei ou não, o problema é meu. O louvor é para Ele. Mas o louvor que é para Ele pode mexer comigo e me levar para mais perto dEle. É uma admoestação. As pessoas entendem a admoestação como correção, mas não é bem isso. É algo que diz: vamos junto, vamos junto.
né? Admoestando-nos. Quer dizer, essa parceria para que a gente possa encontrar o Senhor. Amém? Então, por que nos reunirmos? E por que nos reunirmos aqui para celebrar o Senhor? Veja só. Efésios 2, 20, nós vamos ler 20 ao 22. Efésios 2, versículo 20, você está procurando aí, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Para aí só um pouquinho. Então, Jesus é a pedra de esquina e nessa pedra, que é o fundamento da construção, vem apóstolos, diga, os apóstolos de Jerusalém, e Paulo, apóstolos e profetas, certo? Então, somos edificados sobre Cristo, sobre os apóstolos e sobre os profetas. Versículo 21, do qual todo edifício, diga nós, todo edifício bem ajustado cresce. Para quê? Para templo santo do Senhor. Então, juntos também somos templo, não as paredes, mas juntos nós somos o corpo de Cristo, nós somos a noiva e nós somos templo. E o templo, os membros, um admoestando o outro, o templo ele é purificado pelo sangue do Cordeiro. No Antigo Testamento, ou na Antiga Aliança, ou na Primeira Aliança, como você queira, agora tem outras denominações. Hoje a nova aliança é a aliança renovada, é a mesma, é o mesmo Deus, amém? Amém? Então, lá no tabernáculo, no templo, todos os utensílios eram purificados com sangue, o sacerdote passava com sangue, sobretudo, para purificar. Isso era uma sombra, dizendo para mim e para você, que os nossos utensílios precisam ser purificados pelo sangue do Cordeiro, porque somos templo do Senhor. Amém? Eu fiz uma mímica aqui para você entender. Então, individualmente nós somos templo, mas como congregação também, porque somos edificados sobre esse fundamento como templo, onde o Senhor mora. É bom ou não é bom isso? É maravilhoso, glória a Deus, certo? Então, assim, nesse fundamento, nós vamos ver como era a igreja de Jerusalém. É uma coisa bem interessante de se ver nesses dias. Vamos ver lá em Atos 2. Atos 2, versículo 46, diz assim: perseverando, quer dizer, continuamente, perseverando, unânimes, unânima, uma mesma alma, ou seja, uma mesma disposição. Perseverando, unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Interessante que a ceia eles faziam nas casas. Eles não faziam a ceia no templo. Eles faziam nas casas, em família. Que, aliás, estamos preparando uma surpresa para vocês sobre este assunto. Nos cobrem que oportunamente nós vamos compartilhar com vocês. Todos os dias, eles iam todos os dias para o templo e o pão, eles partiam de casa em casa. As pessoas pensam que hoje tu vem lá em casa tomar chá com biscoito e tal. Não, eles partiam o pão. Essa expressão partir o pão é uma expressão bíblica que remete à ceia. Sim ou não? Sim ou não, gente? Partindo o pão de casa em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Como é que era a igreja de Jerusalém? Eles estavam sempre juntos. Eles iam para o templo juntos. Eles partiam o pão de casa em casa, as casas partiam o pão. Com alegria de coração. Singeleza e alegria de coração. Que tal? Continuando. Então, essa é a nossa herança. Eu digo, esses são os nossos antecessores. A igreja fundada por Jesus Cristo, pelos apóstolos e pelos profetas. Essa é a igreja. Me diga uma coisa. No partir o pão nas casas, eles estavam muito preocupados se tinha muita gente? Se tinha muita gente, não tinha nem como abrigar eles em casa. Mas eles todos tinham o mesmo foco, a mesma intencionalidade. O mesmo desejo, a mesma alma, unânime,
Anime é alma, uma alma. Todos juntos. Estamos esperando o Senhor. E eles criam piamente que o Senhor ia vir na geração deles. Sabe uma das melhores coisas que pode acontecer com você? Comigo? É imaginar que Jesus vai voltar no final desse ano. Sabe por quê? Porque aí a intensidade se mantém. Aí o foco se mantém. Aí a intensidade, o foco, a intencionalidade se mantém. Porque, dizem que ele vai voltar, não sei quando, faz 2000 anos que dizem que ele vai voltar. Então leva a vida numa boa, sem se preocupar com nada. Cantamos aqui, santidade é a minha adoração. Isso tem que ser verdade, não pode ser uma letra de música. Por quê? Porque se for verdade, se eu canto e eu vivo, ou eu estou procurando viver, eu não sou hipócrita. Mas se eu cantar e eu não estiver nem aí para fazer com que isso aconteça, isso é hipocrisia. É querer mostrar uma coisa que eu não sou. Certo? Então, os apóstolos em Jerusalém, eles se reuniam de casa em casa. Com alegria. Diga alegria. É o próximo tópico. Por que congregar? Por que estar aqui? Por causa da questão da alegria. A depressão é uma das enfermidades que mais tem afetado a humanidade nesses dias. Sim ou não? É a doença do século. Sabe onde se resolve? Junto com os irmãos congregando e louvando ao Senhor. Porque quando nós juntos louvamos ao Senhor, a alegria dele, a dele, não a nossa, a dele, que é a nossa força, ele compartilha conosco. Então, por isso que lá em Neemias você encontra a alegria do Senhor. Neemias diz assim, não se entristeçam nesse dia. Olha lá, não se entristeçam, não fiquem tristes. Não fica triste com as notícias, não fica triste porque agora, porque é isso, porque você viu. Aliás, não me mandem vídeos sobre política, porque o bloco vai funcionar. Tá? Eu não sou conservadora e eu não sou progressista. Eu sou cristã. Existe uma bela diferença aí. Existe uma bela diferença. Então, quando você está triste, quando eu estou triste, e alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque lá encontro os irmãos, porque lá o Senhor está presente, e eu vou com intenção de encontrar o Senhor, igual aquela mulher hemorrágica, eu vou lá para tocar nele, eu quero tocar nele hoje. Não amanhã, não a semana que vem, não que, Senhor, quando o Senhor quiser me... Não, eu não vou esperar o Senhor me tocar, eu vou tocar o Senhor. Amém, queridos? Então, você está triste? Por que estamos aqui? Venha congregar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Salmo 34, veja lá. Você quer ver, enquanto ela abre, quantos aqui estavam tristes e quando vieram no meio da congregação com os irmãos, a tristeza foi embora e eles se sentiram mais leves, sentiram alegria. Deixa eu ver você. Olha aqui, ó. Pelo menos alguns. Eu também vou levantar. Alguns braços levantaram. Qual é o segredo, pastora? Entregar-se. O segredo é entregar-se. Então, assim, eu estou triste. Porque a minha tristeza, sim, gente, amados, eu não estou desfazendo das aflições de ninguém. Há coisas terríveis acontecendo com as pessoas. Porém, nós precisamos entender uma coisa. Quando chegamos diante do rei, você sabia que diante do rei era proibido ficar triste? Não me lembro se era... Quem foi que autorizou eles voltarem a Jerusalém para reconstruir? Foi Xerxes, Artaxerxes? Foi um desses. Aquele Esdras que ele era copeiro do rei. E ele foi, o copeiro fazia o seguinte, agora eu vou dar uma explicaçãozinha aqui. O vinho era servido, mas para ver se não era envenenado, o copeiro tomava antes, tomava um golinho. E ele não podia se apresentar na presença do rei triste. Se ele aparecesse na presença do rei triste, ele era morto. Morto.
Supunha-se o quê? Que a presença do rei deveria alegrá-lo. Quem é o teu rei? Será que nós não podemos dizer, Senhor, sim, Senhor, eu estou triste. Eu estou triste, Senhor, não negue a sua tristeza. Eu estou com uma aflição, mas agora, Senhor, eu vim te celebrar. Então, a minha tristeza, cala a boca, a tua alegria vem para mim, e com a tua alegria eu vou te celebrar. Sabe o que vai acontecer? Ele compartilha a alegria dele com você. Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Diga todo o tempo. Alegre, louvarei ao Senhor. Triste, louvarei ao Senhor. Em situação complicadíssima, louvarei ao Senhor. Sabe por quê? Por que isso? Porque louvar não é dizer, Deus, que bom que o Senhor me abençoou. Louvar é dizer, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é Deus, não há nenhum outro. Céu e terra têm que se prostrar diante de ti. É exaltar o ser dele. Isso não tem a ver com a nossa condição, não tem a ver com alegria, com tristeza, com nada em nós, tem a ver com a pessoa dele. E quando você começa a celebrar a pessoa dele, por aquilo que ele é, não por aquilo que ele faz, ele se abre. Aí você está buscando ele de todo o coração. E quando você busca de todo o coração, o Senhor responde, né? Continuando aqui no Salmo 34, versículo 2. Um ainda que eu não terminei de ler, né? Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. O que isso quer dizer? Que eu vou estar sempre alegre? Não, quer dizer que eu vou sempre estar dizendo, tu és Deus, eu te reconheço como Deus. A minha salvação vem de ti, tu és a minha rocha, tu és a minha força, tu és o meu refúgio. Entendeu? Exaltar o ser dele, continuamente. Você está fazendo um trabalho manual, por que você usa o seu pensamento para pensar em coisa ruim? Está fazendo trabalho manual? Pensa no Senhor. Filipenses, pensai nas coisas do alto, porque vocês são do alto, vocês não são da terra. Aquele que já entregou a vida a Jesus, não é mais da terra. Continuando. Versículo 2. A minha alma se gloriará no Senhor. O apóstolo Paulo chegou a escrever, aquele que se gloria, glorie-se de me conhecer, diz o Senhor. É possível conhecer a Deus? Sim, tudo que você já experimentou dele, com certeza, é uma revelação dele para ti. Então, eu me glorio, porque o irmão contou maravilhado, né? Eu vou contar sem contar, né? Só assim. Mas, eu não tinha trabalho nenhum, né? Fiquei pensando, Senhor, por que eu não tenho trabalho nenhum? Fui deitar, quando acordei, tinha 2 pedidos. Sem orar. Sem orar. Entendeu como é que é? Continuamente. Trabalho manual. Sobe, fala com o Senhor. Aí você escapa de depressão, você escapa de muitas coisas que estão acontecendo por aí. Minha alma se gloriará no Senhor. Por quê? Porque Ele é aquele que responde orações. Então, esse irmão pode dizer assim, eu me glorio no Senhor, porque eu sei que Ele responde até quando eu penso, sem orar. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Aqueles que são, no 2 aí, os mansos são aqueles que são controlados pelo Espírito Santo de Deus. Eles não são cabrito, entendeu? Eles são conduzidos pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo conduz mansamente. Então, como eles não resistem ao Espírito Santo, eles vão se alegrando, e se alegrando com as vitórias dos irmãos, e se alegrando com as vitórias que o Senhor dá para cada um, e assim celebrando o Senhor. Versículo 3. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Não há nenhum outro nome que nos é dado debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Então, exaltado seja o Senhor. Então, por que estamos aqui? Porque Jesus disse que onde estivéssemos reunidos,
2 ou 3, ele estaria no nosso meio, para nos encorajarmos uns aos outros. Agora sim, nós vamos para Hebreus, ainda 10, versículo, acho que é no 23. Acho que sim. Vamos lá, vamos ver o 23. Diz aí. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que o prometeu. Amém? 24. E considerando-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. 25. Não deixando a nossa congregação. Então, 24, o que diz aí? Estimulando-nos ao amor e às boas obras. Ou seja, quando nós estamos congregados, quando nós estamos reunidos, sempre aparece uma oportunidade de nós servirmos uns aos outros. Várias maneiras, ou com uma oração, ou com algum tipo de assistência, ou com uma intercessão, alguma coisa, né, que acontece, certo? E também quem está triste, certo? Então, eu vou resumir agora. Por que estamos aqui? Por que, queridos, estamos reunidos aqui? Nós estamos aqui, hoje é um dia de contagem do Homer, né? Lembrando de novo, não é para fazer de você um judeu, porque nem eu e nem você nunca seremos judeus, não é por isso. É para aproveitar o ensino que tem no que diz respeito às festas do Senhor, certo? Então, nós estamos reunidos aqui porque temos fé, sim ou não? Agora quero ouvir um amém. Estamos aqui, reunidos aqui porque temos fé. Amém. Estamos aqui reunidos para nos encorajar uns aos outros. Amém? Estamos aqui reunidos porque era assim que a igreja de Jerusalém fazia. Eles se reuniam. Sim? A gente não reunia todos os dias, mas praticamente. Por quê? Domingo tem reunião. Segunda-feira tem reuniões de intercessão. Homens, vocês estão convidados e serão bem-vindos. Irmãs, tem reunião, vocês são convidadas e bem-vindas. Terça-feira de tarde tem reunião, terça-feira de noite tem reunião, quarta-feira por enquanto. Quarta-feira tem estudo da palavra e alguma coisa que vamos pensar ainda, né? Quinta-feira, jovens, que é aberto para jovens de 60 anos também, se quiser vir, pode vir? Amém? Pode vir. Todos os dias. No templo, nas casas. Estão quase chegando lá, pastor. Amém? Amém? Sábado aqui, domingo de manhã aqui, domingo de tarde não. Bom, então, né? Então nós estamos... E nestas condições é que nós podemos orar. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Mostra-nos o que nós estamos fazendo com os nossos dias, Senhor. Mostra-nos. Me mostra o que eu estou fazendo com meus dias. Será que os meus pensamentos estão me curando ou estão me deixando enferma? Se eu pensar na palavra de Deus, o Salmo 19 diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Se eu começar a pensar e meditar na palavra de Deus, haverá uma restauração em mim. Porque é promessa, olha lá, ó, a lei do Senhor é perfeita. O brasileiro, em geral, só pensa a lei como coisa ruim. Mas não é, tá? Aqui é a instrução. O que Deus ensina é perfeito e refrigera a alma. O que Deus faz, o testemunho dele, o que ele faz, mostra que ele é fiel. E dá essa mesma instrução toda, dá sabedoria aos simples, aqueles que não têm. Então, estamos aqui por causa disso. Amém? Agora... eu gostaria de lembrar vocês, a pastora Daniele falou na semana passada, que essa contagem, ela acontece de noite e são 49 dias. 49 dias. Eu acho interessante que é um por dia, né? Todos os dias contar. O que eu fiz hoje? Eu aproveitei o que eu sei? Eu pratiquei o que eu sei? Ou eu ainda preciso acertar algumas coisas? Eu estou andando conforme tudo aquilo que o Senhor já me permitiu saber? Ou eu sou só mais uma na multidão que não liga para nada, entra por aqui e sai por aqui? Quem sou eu nessa história?
Cada um faça a pergunta para si, eu faço para mim. Certo? Então, todos os dias precisam contar. Interessante é que o maná no deserto também, se vocês lembram, era só no sábado, que era para, na sexta, que era para pegar para 2 dias. Mas nos outros dias era o do dia. Então, Deus tem uma comida para você todos os dias. Deus tem uma comida para mim todos os dias, para nos fazer sábios, para nos fazer vencedores. Não vencedores segundo o mundo, mas vencedores segundo Deus. E vem de estarmos juntos celebrando. Diga, celebrando. Ah, celebrando. Então, agora, o que é celebrar? O que é celebrar? Eu me lembro numa ocasião, como é que é? Como é que é aquela música? Me ajudem aqui. Minhas mãos. Como é que é? Fala aí. As minhas, assim. Assim. Quando cantam. As minhas mãos eu quero levantar. Espera aí. Para quem você está cantando? Para o umbigo? Porque você não está nem praticando aquilo que está cantando. Nem aquilo que está cantando. E outros, porque não acreditam que ele está aqui, nem sequer cantam. Ah, mas eu estou triste. Pois é, mas então se você começar a cantar, você se abre. E quando você se abre, o Espírito Santo vem e começa a selar você com a alegria dele. Entenda, igreja, não há um outro lugar para recebermos alegria a não ser na presença do Espírito Santo de Deus e comunhão com ele. Não tem mais, acabou. Desde 2020 isso acabou. Quero te dar uma boa notícia, acabou. 2020 o mundo mudou. Só vai piorar. Pronto, falei. Vou falar e vou sair correndo. Então, celebrar é isso, é louvar, é se alegrar nele, por aquilo que ele é. Ou então o irmão conta uma bênção, aí você diz, glória a Deus, celebraremos com júbilo a tua vitória. Quando você tem vitória, nós celebramos junto a tua vitória. Acabou a infecção lá, né? No hospital, você foi a infecção, né, irmão? Glória a Deus, estava lá daquele jeito e não tem leito, não fazem nada, não atendem. O Senhor foi lá e lançou fora a infecção, foi para casa. Amém? Celebraremos com júbilo. Celebrar com júbilo, sabe o que é? É cantar, é louvar, é bater palma, é celebrar, é uhul, aleluia. É aquilo que o pastor Marcelo falou. Ser mais animado do que no campo de futebol. Pronto, falei. Então, a gente vem para celebrar o Senhor. A gente vem para encorajar os irmãos. Eu venho contar o testemunho. Eu venho ouvir o testemunho. Eu venho ver se alguém tem alguma necessidade. É para isso que eu venho. Certo? Para nos encorajarmos uns aos outros no amor e nas boas obras. Escuta Efésios, que eu não dei lá para elas, eu quero ler. Efésios diz que o Senhor, nós fomos ressuscitados para praticar as boas obras que Ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Pela sua graça, Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Preste muita atenção. Nós fomos criados em Cristo para as boas obras. As boas obras não nos criam em Cristo. Eu vou repetir. Nós fomos criados em Cristo para praticar as boas obras. As boas obras são consequência de sermos novas criaturas. Se somos novas criaturas, então praticamos as obras que o Senhor de antemão preparou para que andássemos nelas. Estas são obras de justiça. Então nós estamos aqui para nos incentivar ao amor e às boas obras que de antemão foram preparadas para que andássemos nelas. E quando nós fazemos isso, praticamos estas obras,
nós estamos conquistando material para a nossa veste de noiva. É o tecido de linho fino, branco, que são os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19. Olha lá. Você quer? Eu quero. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. Por que estamos aqui? Para nos encorajar ao amor e às obras que vão dar para nós o material, para nós tecermos as vestes de linho fino. Eu vi um pastor americano, até posso dar o nome dele, John Bevere. Ele disse que a igreja... Eu falo isso com dor, tá? Não é para rir. Eu falo isso com dor. Ele disse que a igreja ocidental não tem material suficiente para fazer um biquíni. Não uma veste de... A igreja ocidental, foi John Bevere que falou isso. Aliás, ele tem uma série sobre honra que é maravilhosa. Ele disse, a igreja ocidental não tem material suficiente para fazer um biquíni, que dirá uma veste. Que dirá uma veste. Agora, estamos aqui, amém? Por que estamos aqui? Porque cremos que Ele está aqui. Porque estamos tristes no meio da congregação, nos alegramos no louvor a Ele. Porque estamos aqui para nos encorajar uns aos outros, para nos incentivar ao amor uns com os outros e às boas obras. Para isso estamos aqui. E quando estamos reunidos aqui, nós não temos que pensar em nada, é Ele que faz tudo. Ele faz tudo. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Se Ele não me der as palavras para pregar, eu estou na pior. Porque eu vou ter que chegar diante dele e prestar conta por aquilo que eu falei aqui. Agora, se Ele me dá uma palavra e você recebe, satisfeitos todos nós. Se Ele me dá uma palavra e você não recebe, eu estou satisfeita. Essa é a questão. Então, por que estamos aqui? Por que estamos aqui? Vestes de justiça, vestes de linho, são os atos de justiça dos santos. Na esfera em que nós estamos preparando as vestes, será que nós temos material? Você tem material já? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Ora! Ora! Senhor, nós nos reunimos para nos encorajarmos ao amor e às boas obras. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Me instrui, me mostra. Não tenha receio. Jesus disse que os tímidos, Apocalipse diz também, os tímidos não entrarão no reino do céu. Não adianta querer dizer, Senhor, eu não te perguntei porque eu sou tímido, porque eu achei que o Senhor não ia querer nada comigo. Criatura, acorda, Ele quer com todos. Falei aqui, investimento, Ele te deu talentos. Talentos. E além disso, o Espírito Santo dá dons. Então, tem talentos naturais e tem dons espirituais para nós nos encorajarmos ao amor e às boas obras. Por isso estamos aqui. E por isso, quando nós nos reunimos, celebramos o Rei e deixamos que Ele faça tudo. Ele vai fazer tudo. Então, agora nós vamos retomar todo o louvor que nós fizemos até agora. Enquanto eu estiver orando, eles vão vir. Eles vão vir para cá. E nós vamos celebrar, presta atenção agora, me escuta. Com intenção. Com intenção. Se você está profundamente triste, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba o óleo de alegria sobre a tua cabeça agora. Se você está com uma situação que não tem como resolver, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro que aquele que é todo-poderoso, junto com 2 ou 3 que concordem aqui comigo, aquilo que não tinha solução, agora seja solucionado, para a glória e louvor do seu santo nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos começar a orar enquanto eles se preparam. Nós vamos celebrar com júbilo ao Senhor, porque celebrar é esquecer de nós.
Eu vou me esquecer de mim e vou lembrar do Senhor. Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, graças te dou por essa palavra. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, porque temos um objetivo muito claro e muito específico. Ah, Senhor, nós estamos aqui porque temos fé que o Senhor está aqui. Pelo seu Espírito Santo, o Senhor está aqui. Nós estamos aqui, Senhor, porque a tua palavra diz que é para nós congregarmos. Quanto mais aquele dia se aproxima, a fim de estarmos encorajando uns aos outros no amor e nas boas obras. Nós estamos aqui para colocar a tristeza aos teus pés, esquecer de nós mesmos, para lembrar do Senhor com alegria. Nós estamos aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, para alcançar coração sábio, Senhor, vendo aquilo que o Senhor nos tem dado para que nós possamos praticar, para que nós possamos viver, Senhor. Nós sabemos que o dia se aproxima. Nós sabemos que o dia se aproxima. Ah, Senhor, que todos nós sejamos instruídos pelo Senhor, para que nós possamos na congregação encorajar uns aos outros, ao amor e às boas obras. E que dessas boas obras, Pai Santo, permita que o resultado seja vestes de linho fino, branco, puro, transparente, resplandecente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus.